será que eu devo protestar contra as testemunhas de Jeová? É correto eu ir para frente dos locais de congresso delas com faixas e gritando palavras de ordem? Eu estou perguntando isso porque nesses últimos dias aí temos visto nas redes sociais, no Facebook, em outras redes, uma espécie de chamado à ação da parte de dissidentes para que a pessoa que saiu das testemunhas de Jeová vá lá protestar. E o argumento que eles usam, entre outros, é que elas causam um grande mal à sociedade em geral e que, portanto, você deve alertar desses perigos. Eles dizem, por exemplo, que causam um mal com relação a como tratar casos de pedofilia, na questão do ostracismo, não é, que rompem famílias, etc. É verdade que algumas dessas políticas têm causado algum tipo de dano, mas o protesto em si, será que é algo que seria correto do ponto de vista bíblico? Bem, nesse ponto eu gostaria de citar Romanos 12:17, que diz: a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Então só esse texto aí já diz que o mal que causam a você, se é que causam, né? Quando causam, você não deve devolver com outro mal. Romanos 12:19. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Então, é muito claro esse conselho aqui do apóstolo Paulo, né? De entregar a ira a Deus e deixe que Deus se vingue, deixe que Deus faça aquilo que ele achar correto fazer. Um outro argumento que eles usam é o seguinte: mas Jesus, ele expôs os vendilhões do templo, ele foi lá, derrubou as mesas, fez um chicote, expulsou os vendilhões de lá. Por incrível que pareça, alguns usam essa ação de Jesus Cristo para justificar algum tipo de protesto. Essa passagem está lá em João 2, 13 a 17, que você pode ler depois. Mas será que é válido esse argumento? Bem, em primeiro lugar, Jesus tinha a autoridade para fazer aquilo. Ele sabia, ele lia os corações. E com certeza Jesus não agrediu a ninguém ali. Ele simplesmente expulsou aquelas pessoas do lugar que era a casa dele, por direito do pai dele, para exercer justiça. E ele sabia que aquele sistema lá seria rejeitado, e essa era uma forma de mostrar que esse sistema seria rejeitado. Mas será que Jesus incentivou os seus seguidores a fazerem algo semelhante contra os fariseus, por exemplo? Será que Jesus alguma vez falou: vai lá, entra no templo, derruba tudo, façam protestos em frente às sinagogas? Nós sabemos que não, né? Jesus nunca fez isso. Ele incentivou o amor aos inimigos, o amor ao próximo, não é? Até mesmo quando ele foi agredido pelo sumo sacerdote, conta lá o relato de João 18, 19 a 23, agredido verbalmente, né? E aí ele deu uma resposta inteligente e que ao mesmo tempo expunha o erro desse sumo sacerdote. Por causa dessa resposta, um dos guardas foi lá e deu um tapa, né? Bateu em Jesus Cristo, e Jesus Cristo simplesmente disse, né: se eu estou errado, me mostra o meu erro, mas se eu estou certo, por que você está me batendo? E ainda assim nós não vemos nenhum momento em que ele incite o ódio, ou agressão, ou manifestações, não é? Ele não saiu dali revoltado, pedindo para os seus discípulos fazerem piquete em frente a nenhum templo ou sinagoga. Na verdade, os apóstolos, eles até usavam as sinagogas para pregar respeitosamente nesses lugares. Se nós lermos lá em Atos 17, 2 a 4, ali diz, né, que segundo o seu costume,
Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer. Então Paulo não foi lá para fazer piquete, para expor o erro lá dos judeus, de modo algum. Ele usou o positivismo, ele foi lá para pregar sobre a verdade. Então, isso nos dá o que pensar, não é verdade? Será que os discípulos, nós conseguimos imaginar os discípulos, né? Os apóstolos em frente àqueles templos ou à sinagoga, dizendo: abaixo os fariseus, eles causam o mal, né? Não, nós não vemos isso. E do mesmo modo não seria correto vermos discípulos verdadeiros de Jesus Cristo fazendo piquete, protesto em frente a congressos da Testemunha de Jeová ou de qualquer outra religião e dizendo abaixo o corpo governante ou abaixo o líder tal, né? Ou expondo os erros deles. A melhor forma de protesto é aquele protesto em que você prega a verdade pelo seu comportamento, deixando a sua luz brilhar como um verdadeiro discípulo de Cristo, ensinando a verdade, por meio de sites, pregando com as pessoas nas ruas ou até mesmo nas casas delas. Essa é a melhor forma de protesto. E tendo em mente o que 1 de Pedro 3,15 diz: mas santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm. Fazendo isso, porém, notem, com brandura e profundo respeito. Isso é o que deve nortear os verdadeiros cristãos. Um grande abraço e que a paz de Deus, por meio de Jesus, esteja com vocês. Até mais.